Tiradentes, a história que não pôde ser esquecida. O homem que hoje é lembrado como herói nacional nem sempre ocupou esse lugar na memória coletiva, e durante muito tempo seu nome esteve associado não à ideia de liberdade, mas à de traição. Porque quando Tiradentes ainda vivia, o mundo ao seu redor era marcado por uma ordem rígida, controlada por Portugal, onde questionar o poder não era apenas um ato de coragem, mas uma escolha que podia levar à morte. E foi exatamente esse o caminho que sua história acabou tomando. Nascido em 1746, na capitania de Minas Gerais, ele cresceu em um ambiente que não oferecia muitas possibilidades para alguém de origem simples, e ainda jovem perdeu os pais, o que o obrigou a amadurecer rapidamente e a encontrar formas de sobreviver em uma realidade onde estabilidade era algo raro, passando a construir sua vida através de diferentes atividades, sempre buscando algum meio de sustento em um território onde poucos prosperavam de fato. Ele trabalhou como tropeiro, atravessando longas distâncias por estradas difíceis, lidando com o desgaste físico e com os riscos constantes de viagens que podiam durar dias ou semanas, o que lhe permitiu conhecer diferentes regiões e observar de perto a realidade da colônia, percebendo as desigualdades que existiam entre aqueles que produziam e aqueles que controlavam essa produção. Depois tentou a mineração, atraído pela promessa do ouro, como tantos outros que acreditavam que poderiam mudar de vida, mas como a maioria não encontrou riqueza, e acabou também exercendo a função de dentista prático, realizando extrações e tratamentos simples, o que lhe rendeu o apelido pelo qual ficaria conhecido para sempre. Mas até aquele momento, não havia nada de extraordinário em sua trajetória, nada que indicasse que ele se tornaria um dos nomes mais lembrados da história do Brasil, porque ele era, acima de tudo, um homem comum vivendo em um sistema que favorecia poucos e exigia muito de muitos, especialmente em Minas Gerais, que naquele período era uma das regiões mais importantes da colônia, devido à grande quantidade de ouro extraído de seu território, riqueza essa que sustentava diretamente os cofres de Portugal. Esse fluxo constante de ouro fazia com que a coroa portuguesa mantivesse um controle rigoroso sobre a região, estabelecendo mecanismos de fiscalização e cobrança que iam muito além do que a população considerava justo, com impostos como o quinto, que exigia uma parte significativa de tudo o que era produzido, e com práticas ainda mais severas, como a derrama, que representava uma cobrança forçada quando a arrecadação não atingia as metas estabelecidas, criando um ambiente de tensão permanente. A derrama não era apenas uma cobrança comum, mas um instrumento de pressão que podia levar autoridades a invadirem casas, confiscarem bens e exigirem pagamentos imediatos, sem considerar as condições individuais de cada pessoa, o que gerava medo, revolta e um sentimento crescente de injustiça entre os habitantes da região, que começavam a perceber que, independentemente de quanto produzissem, sempre estariam sujeitos a exigências que não controlavam. Foi nesse ambiente que Tiradentes começou a desenvolver uma percepção diferente do mundo ao seu redor, não de forma repentina, mas como resultado de tudo o que havia vivido e observado, aliado às ideias que começaram a circular naquele período, vindas principalmente da Europa, influenciadas pelo Iluminismo, que defendiam a liberdade individual, o questionamento do poder absoluto e o direito dos povos de decidirem seus próprios caminhos, conceitos que, embora ainda restritos a determinados grupos, começavam a encontrar espaço na colônia. Essas ideias ganharam ainda mais força com acontecimentos recentes, como a independência dos Estados Unidos, que demonstrava de forma concreta que uma colônia poderia romper com sua metrópole e estabelecer um novo modelo político, o que passou a ser visto não apenas como uma possibilidade distante, mas como algo que poderia, em algum momento, acontecer também em outras partes do mundo, incluindo o Brasil. Foi nesse contexto que Tiradentes se aproximou de um grupo formado por pessoas que compartilhavam insatisfações semelhantes, entre elas Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto, homens que em sua maioria pertenciam a camadas mais privilegiadas da sociedade, mas que também se viam afetados pelas políticas impostas pela coroa e pelas limitações que o sistema colonial impunha. Esses encontros aconteciam de forma discreta, geralmente em ambientes privados, longe de olhares externos, porque todos sabiam que o que estava sendo discutido ali representava um risco enorme, já que o objetivo não era apenas reclamar da situação, mas pensar em formas concretas de mudança, o que deu origem ao movimento que ficaria conhecido como Inconfidência Mineira. O plano era ousado e envolvia a criação de uma república independente em Minas Gerais, com novas formas de organização política e econômica, além da redução da carga tributária e maior autonomia para a região. E a ideia era aproveitar o momento da derrama para iniciar a revolta, quando a população estaria mais insatisfeita e possivelmente mais disposta a apoiar uma mudança. Apesar disso, o grupo enfrentava um problema fundamental,
que era a falta de unidade em relação ao nível de comprometimento, porque enquanto alguns defendiam a ideia em teoria, poucos estavam realmente dispostos a assumir os riscos de colocá-la em prática. E é nesse ponto que Tiradentes se destaca de forma mais evidente. Ele não apenas participava das reuniões, mas também levava as ideias para fora delas, falava com outras pessoas, tentava convencer, acreditava de fato que a mudança era necessária e possível, o que demonstrava sua convicção, mas também o colocava em uma posição mais vulnerável, já que aumentava as chances de que a conspiração fosse descoberta. E foi exatamente isso que aconteceu quando Joaquim Silvério dos Reis, que enfrentava problemas financeiros com a coroa, decidiu denunciar o movimento em troca do perdão de suas dívidas, revelando informações suficientes para que as autoridades portuguesas agissem rapidamente, interrompendo qualquer possibilidade de execução do plano. Os envolvidos foram presos antes mesmo que pudessem agir, e Tiradentes foi capturado no Rio de Janeiro, onde foi submetido a interrogatórios e a um processo judicial que buscava não apenas punir, mas também dar um exemplo claro para a população, mostrando o que acontecia com aqueles que ousavam desafiar o poder estabelecido. Durante o julgamento, muitos dos acusados tentaram se distanciar do movimento, negando envolvimento ou reduzindo sua participação, numa tentativa de evitar as punições mais severas, enquanto Tiradentes assumiu sua posição de forma mais direta, o que teve um impacto significativo na decisão final, já que inicialmente vários foram condenados à morte, mas a sentença acabou sendo modificada pela Rainha Maria I. A decisão foi estratégica, a maior parte dos envolvidos teve suas penas convertidas em exílio, o que evitava a criação de múltiplos mártires, mas ao mesmo tempo mantinha uma punição exemplar, e foi Tiradentes quem acabou sendo escolhido para isso, não apenas por sua participação, mas também pela forma como se posicionou durante o processo. No dia 21 de abril de 1792, ele foi levado à praça pública, em um ato que tinha como objetivo ser visto por todos, reforçando a autoridade da coroa e desencorajando qualquer tentativa futura de rebelião, e ali foi enforcado, encerrando sua vida de forma brutal, mas não sua história, porque mesmo após a morte seu corpo foi esquartejado e partes foram espalhadas por Minas Gerais, criando uma imagem forte que serviria como aviso. Naquele momento, ele foi registrado como traidor e sua história parecia ter chegado ao fim, mas com o passar do tempo e as mudanças políticas que ocorreriam no Brasil, essa percepção começou a se transformar, especialmente após a independência em 1822 e a proclamação da República em 1889, quando houve uma necessidade de construir símbolos nacionais que representassem ideias de liberdade e resistência. Foi nesse novo contexto que a figura de Tiradentes passou a ser reinterpretada, deixando de ser vista como a de um criminoso e passando a ser entendida como a de alguém que tentou, antes do seu tempo, promover uma mudança significativa, o que levou à construção de uma nova imagem, muitas vezes idealizada, associada à ideia de sacrifício por um ideal maior. Ao longo dos anos, seu nome foi sendo incorporado à memória coletiva do país, presente em livros, monumentos, datas comemorativas e discursos, não apenas como parte de um episódio histórico, mas como símbolo de algo maior, representando a resistência diante da opressão e a possibilidade de transformação mesmo em contextos adversos. E talvez seja exatamente isso que faz com que sua história continue sendo contada, não apenas pelo que aconteceu, mas pelo significado que foi atribuído a esses acontecimentos ao longo do tempo, mostrando que a história não é algo fixo, mas sim algo que se transforma conforme a forma como escolhemos interpretá-la. Porque no fim, Tiradentes não nasceu herói, não viveu como herói e nem morreu sendo visto como um, mas sua trajetória, marcada por escolhas feitas em um contexto extremamente desigual, acabou atravessando séculos e sendo reinterpretada de formas diferentes, até se tornar aquilo que conhecemos hoje, um símbolo que representa não apenas um homem, mas uma ideia, e talvez seja justamente por isso que sua história nunca pôde ser esquecida.